empresa compreender, né, aquele trabalhador, né, ele tem um potencial, mas aquele potencial dele é mínimo e só dá conta de fazer aquilo. Né? Então, e essa questão da burocrático a gente passa muito também, né, que a gente trabalha com ONG, a gente vê muito isso, né, essa questão dos impostos, né. Recentemente a gente ganhou uma grana pelo trabalho que a gente fez lá da secretaria, eu estava animado, né? Eu fui lá receber meu cheque, era R$140. Eu digo, nossa, tá errado alguma coisa aí, a pessoa que trabalha na finança lá foi fazer o cálculo e, né, uma boa parte da grana foi para os impostos. Então não é justo, né? A gente tem que criar, eu acho que mecanismos, existe no setor financeiro, como é que se diz, isenção de alguns impostos, né? Aí eu acho que é interessante a gente entrar nesse sentido também, entendeu? Tá, eu ia complementar um negócio lá assim, eu conheci, eu acho interessante o trabalho desse juiz, né? No encontro passado que eu participei, eu achei até que ele era da área de saúde mental, ele era psiquiatra, e eu tomei um susto quando eu soube que ele era juiz, que também a gente tem uma briga muito grande no meio judicial, né? Que hoje, infelizmente, muitos estados estão cumprindo determinações judiciais, isso não é legal, as coisas não estão saindo como a gente quer, entendeu? E assim eu queria fazer, né, um destaque para esse juiz, não lembro agora o nome dele, né, a equipe que trabalha com ele, né, eu acho que é interessante a gente ter uma conversa com ele, de levar para outros estados, né, essa experiência, né, até faço apelo à colega lá do Ministério para levar, né, essa solicitação da gente, para estar conversando com esse juiz, né, porque a gente tem acompanhado o trabalho dele aqui e a gente achou muito interessante. Obrigado. Gente, não, é assim, é bem rápido, assim, né? Ela fala que eu não considero que essa pessoa tenha potencialidade mínima. Eu acho que o sistema capitalista de produção e lucro é que diminui isso, né? Essa pessoa tem potencialidade plena de se desenvolver dentro das suas condições, né? Quando o sistema o escraviza e demanda coisas, é que então se inverte o processo e sou eu que não produzo. Nessa linha aí do trabalho e da condição de manter... São 15 por meio-dia e tem pessoas que têm que pegar voo e nós queremos fazer um fechamento. Dessa questão do então, dinheiro. assim, 5 para o meio-dia, eu sou uma mulher do tempo, a gente encerra e nós fazemos um fechamento. Do dinheiro, então, que as pessoas, do trabalho e do dinheiro. Acompanhei nos CAPs o pessoal que tentava voltar a trabalhar tendo benefício. E a legislação diz que se ele volta a trabalhar, ele perde o benefício. E aí, às vezes, as pessoas não trabalhavam porque tinham medo de perder o benefício. E, às vezes, voltavam a trabalhar informalmente para não caracterizar trabalho. Então, eu acho que, não sei se isso é possível, se não é, se um dia a gente vai conseguir resolver esse probleminha básico, mas o cara tem condições de voltar a trabalhar, às vezes, como ele falou, não aquela carga horária toda, mas ele às vezes acaba por uma condição de comodidade, de continuar naquele lugar, mas também tem de medo e às vezes tem dessa legislação que não permite a ele trabalhar. Porque no momento, e às vezes nem como voluntário ele pode trabalhar, porque daí ele corre o risco de ser denunciado, como aconteceu uma situação de um cara que foi me ajudar numa correria lá do serviço e veio denúncia, ele ficou com medo e aí não continuou. A outra coisa que eu queria dizer é da importância da gente transformar, isso foi trazido no grupo que eu não consegui trazer ali, a importância da gente transformar as coisas que a gente diz e que a gente pede e que acontecem às vezes em políticas públicas e não fique só como políticas partidárias e temporárias enquanto aquele cara que está lá, está governando, está valendo. De que a gente consiga transformar essas coisas realmente em políticas públicas de implementação, que eu acho que é um pouco também o que o palestrante de ontem estava trazendo no início da manhã, no finalzinho da manhã.
leve para as instâncias que têm que ser levado para que essas coisas aconteçam e que continuem acontecendo e não terminem quando terminou a gestão do fulano ou do Beltrano. Tornem-se políticas públicas. Bem, vou falar rapidinho. A população de residência terapêutica, como a Ana Ferraz ontem falou, é a população de rua, clínicas psiquiátricas e a população que está em hospitais de tratamento e custódia, né? Hospitais psiquiátricos. Pois é, Goiânia, nós temos a seguinte experiência. Nós temos 3 usuários, 3 moradores de medida de segurança do PAIRI, que já estão em residência terapêutica. Foi um rompimento, assim, tremendo, de uma barreira incrível. Ninguém queria. Todo mundo tinha medo. Vai matar todo mundo na casa e vai depois fugir e mata o resto que está na vizinhança também. Aí a discussão era a seguinte: qualquer um em potencial pode cometer algum ato, algum delito. E aí rompeu-se essa barreira. Já tem 4, 5 meses aproximadamente que elas estão na residência, são como os outros, né, se adaptando, aprendendo, convivendo, saindo, tendo os seus momentos também no CAPS com os outros. Então, assim, realmente, além de ter um financiamento, porque como eu falei para vocês, não é por IH, então talvez tenha facilitado, porque eles foram, né, através de um acordo, uma parceria com o Ministério Público, Secretaria de Estado, PAIRI, nós não tivemos esse problema. E as coisas estão acontecendo aos poucos. Por quê? Porque a gente tem que vencer mesmo preconceito, tabu, estigma, tudo. População de rua é um pouco mais difícil, porque a população de rua demanda o quê? Além da vontade pública, demanda o desejo da pessoa de sair da rua. Ninguém pode tirar ninguém à força da rua. Isso cria um maior constrangimento. Agora, a população que estava em medida de segurança, a gente já tem essa experiência, já está em residência terapêutica. Tem mais uma pessoa? Tá. E eu acho que essa é a última, não é? Sim, então tá. Bom, eu acho que o que se poderia apontar também, eu acho que entre as políticas da Bolsa de Volta para Casa, pensar um reajuste periódico da Bolsa, que isso fosse colocado, porque não tem, começou com 220, uma política de reajuste da Bolsa de Volta para Casa. E isso pensando agora também assim como algo que é importante, que tem que ser sistemático, porque as coisas vão aumentando, então estamos no mundo do consumo sim, e por essa questão que está sendo apontado das pessoas com problemas clínicos e que uma bolsa com determinado valor não contempla os cuidados necessários, pensar que às vezes se fosse vincular à política do idoso, o idoso tem um índice para ser considerado idoso. E o que a gente percebe, quando se fala em 2 anos de institucionalização, estamos falando acima de 2 significa 10, 20, 30 anos. E com o uso excessivo de medicação e esse tempo longo, essa permanência longa de internação, faz com que as pessoas tenham problemas clínicos a partir já dos 40 anos de idade e não dentro daquela faixa que é considerada do idoso. Então, quem sabe, pensando agora, uma das coisas poderia também adequar a Bolsa de Volta para Casa em relativo a pessoas que necessitam de cuidados partindo de uma idade, não dentro da política do idoso, que exige uma idade acima, né, para ser considerado idoso, sei lá, acho que é 65 anos, que fosse contemplada a singularidade dessas pessoas que passaram por longo tempo, quem sabe a partir dos 50 anos, receber uma bolsa de volta para casa que contemple atender essas necessidades. Seria uma sugestão. Ao invés de, o serviço residencial tipo 1, tipo 2, que recebe cuidado individualmente, a pessoa receber uma bolsa conforme as suas necessidades, e que são diferentes. Seria? Acho que seria uma pergunta para a Gisele quanto ao uso e essa abertura de contas da Caixa e outras agências. Assim, eu queria saber se é possível um endereço ou um site, alguma coisa, para a gente entrar em contato quando tiver assim, alguma dúvida em relação a essas agências. E outra coisa, a gente está fazendo aqui meio que uma rede, a gente está passando aqui e-mails uma para outra, para ver se a gente consegue assim, dividir essas experiências e falar um pouco do que a gente não está conseguindo, porque assim, dentro da instituição, eu trabalho numa instituição em Paracambi, a Doutor Eiras,
E às vezes a pessoa tem o LOAS e aí, por uma deformidade, ela não consegue circular, não consegue deambular, a gente coloca dentro de um carro e vai para o banco para receber. E aí nessa agência, eles ainda assim não dispõem de pessoas para estar indo lá no carro para colher a impressão digital. Então a gente tem dificuldade até mesmo para receber o LOAS com algumas pessoas. E aí eles pedem curador, pedem uma pessoa responsável e fala assim pra gente, né? Às vezes a gente fica esperando na porta do banco com essa pessoa, às vezes 30, 40 minutos, porque tem que falar com o gerente, tem que falar com a pessoa da caixa e às vezes o banco está cheio. E eles colocam a gente para esperar mesmo. Então, assim, eu acho que no momento desse, é um momento que a gente fica muito angustiado, muito chateado, e aí eu queria ver se a gente poderia, né, ter um endereço, um site, para dividir mesmo com você e ver se tem uma forma da gente resolver. Bem, eu agradeço às colegas de mesa, que elas também foram anotando na medida que foi vindo encaixando nas suas temáticas. E eu peço então agora para a Simone, a Jane e a Juliana, para nós fazermos um fechamento, entre aspas, deste momento dos momentos que nós passamos juntos e juntas desde o dia 16. Seja o que vocês quiserem, só não tem mais susto. É Francisco. O Francisco já está querendo ir embora e nós também, um domingo maravilhoso desses. Mas eu ainda quero dizer rapidinho, né? Nós também. Daqui a pouco a gente já está indo. No papel de coordenação, que é um papel que eu ocupo por fazer parte dessa universidade, estar como professora nessa universidade. Mas eu quero dizer, eu já disse que eu sou muito chorona, eu quero dizer que essa coordenação não teria acontecido. Uma, sem vocês, que quase me enlouqueceram nesses 3 dias para eu tentar manter tudo dentro do enquadramento institucional quando a gente está falando de desinstitucionalização.